bem-vindo a mais uma videoaula no nosso canal. A nossa aula de hoje está no módulo, na página 47, tá? Nós iremos estudar a classificação reprodutiva das plantas. Então, o reino plantar ele se divide em dois grandes grupos, que é o grupo das criptógamas e das fanerógamas. Então, a gente vai dar ênfase agora ao das criptógamas. Na próxima videoaula, a gente vê o grupo das fanerógamas. Ok, pessoal? Então, olha só. O reino plantar, ou reino vegetal, ele é caracterizado por organismos autótrofos, né? Ou seja, são aqueles organismos que têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. Ou melhor dizendo, são seres clorofilados, tá? Então, por meio da luz solar, eles realizam um fenômeno bastante conhecido, né? Que vocês sabem qual é, que é o processo da fotossíntese, tá? Então, por esse motivo, elas são chamadas de seres fotossintetizantes. Vale lembrar que a fotossíntese é um processo pelo qual as plantas absorvem energia solar, né? Para produzir a sua própria energia, tá certo? Então, ocorre através da ação da clorofila, né? Esse pigmento associado juntamente com a coloração da verde das plantas. E aí existe aí nas plantas uma organela chamada de cloroplastos, tá? Então as plantas formam a base da cadeia alimentar, todo mundo sabe disso, né? Eles são produtores de matéria orgânica e se alimentam os seres heterótrofos, que somos nós, por exemplo, tá? Ou seja, ele representa os grupos que são responsáveis pela nutrição de diversos organismos que somos nós, os consumidores. Então, vamos para a reprodução. Então, a gente falou aí do grupo das criptógamas. Então, quem é que está no grupo das criptógamas? As briófitas e as pteridófitas, tá? Isso é um assunto que vocês viram no passado, é mais uma revisãozinha do ano passado. Então, as criptógamas, a gente tem lá as briófitas, que são representantes, são os musgos e as hepáticas, né? Nas pteridófitas, vocês têm aí a samambaia, os xaxins, tá? Então, vamos lá. A reprodução assexuada, tá? De acordo com a espécie da planta, a sua reprodução ela pode ser diferenciada, tá? Então, a maioria das espécies das briófitas, ela apresenta a reprodução também sexuada, ok? Então, mas existem algumas que se reproduzem de forma assexuadamente. Então, vamos lá. A reprodução sexuada ocorre na água, porque as briófitas, ela tem uma dependência de água, tá? Então, a reprodução sexuada ocorre na água, ou seja, com a alternância de duas gerações. Ou seja, uma é a parte dos esporos, que é chamada de esporófitas, tá? E a outra que é a gametófica, tá? Que produz os gametas. Então, o gametófico, ele é masculino, né? Ele possui uma estrutura chamada de anterídeo, tá? E nesses anterídeos são produzidos justamente aí os gametas masculinos, que é chamado de anterozoide, tá? E esses anterozoides se deslocam com o auxílio dos seus flagelos, tá? E aí eles vão para onde? Eles vão lá justamente para os gametas femininos, tá? Para o gameta feminino da planta, que é a oosfera, tá? Que são imóveis. Então, ao fecundar, o zigoto sofre mitose. Mitose é um processo pelo qual a célula-mãe dá origem a duas células cílias idênticas, tá? E aí ele forma um embrião. E esse embrião se desenvolve através de novas mitoses, que dão origem ao esporófito, tá? Então, quando ele atinge a maturidade, é formada aí uma cápsula, né? Que são as células no interior que sofrem a meiose. A meiose já é o processo pelo qual a célula dá origem a 4 células cílias diferentes, né? E aí dão origem a 4 células haploides, a meiose, tá? A mitose dá origem a 2 células cílias diploides, tá? Ou seja, com 46 cromossomos.
Já a meiose, ela dá origem a 4, cada uma com a metade desses cromossomos, que é 23 cromossomos, tá? Então, os esporos são liberados no ambiente e quando encontram um substrato, né, um lugar adequado, ele germina, formando aí um novo gametófito, tá? Isso aí é a reprodução das briófitas. Já nas pteridófitas, assim como as briófitas, também ele tem a dependência também de água, né? Ele possui alternância também de geração, é um ciclo, é uma fase sexuada, a outra fase é assexuada. Então, a gente pode usar, por exemplo, a samambaia, por exemplo, tá? Que é um Polypodium vulgar, que é o nome dela, né? O nome da samambaia, que é muito cultivada nas nossas casas, né? Então, ao contrário das briófitas, a geração duradoura nas pteridófitas é a fase esporófita, tá? Que é a fase assexuada. E é produtora de esporos, tá? Então, você já observou pontinhos escuros ali na samambaia? Alguém já viu ali aqueles pontinhos escuros? Né? Na parte abaxial, né? Na parte inferior da folha de uma samambaia. Então, essas estruturas, que são os esporos, né? É lá que eles são produzidos, né? Depois que os esporos ficam maduros, ou seja, esses soros, né, chamados soros, eles se abrem, né, para liberá-los, e aí ele cai no solo, né, no solo propício, úmido, com disponibilidade de nutrientes, tá? Então, cada esporo irá germinar e formar um prótalo. O prótalo é bem bonitinho, parece um coraçãozinho. É uma estrutura em forma de coração, né? Então, o prótalo é a parte sexuada da samambaia. Então, após a fecundação do anterozoide, com a oosfera, tá? Na presença da água, como eu disse, o zigoto, ele é formado e se desenvolve aí até formar o embrião, tá? Esse embrião é quem dará origem a um novo esporófito. É bastante complicado, pessoal, mas leiam lá na página, tá? Do seu módulo. Ou seja, formará uma nova samambaia, né? E dando início aí um novo ciclo de vida. E aí ele vai falar também lá no livro sobre as células haploides e as células diploides. Olha, pessoal, bota uma coisa na sua cabeça. Só existe dois tipos de células haploides. Só existe um tipo de células haploides. São os gametas, tá? Então, os gametas masculinos e femininos são células haploides, representadas pela letra N, tá? Por quê? Porque cada gameta tem apenas a metade da informação, certo? Então, 23 e 23. Quando se unem os dois, vai dar 46. Então, ele forma uma célula diploide, tá? Então, isso é a diferença de célula haploide. Então, todas as outras células são células diploides. Somente os gametas que são células haploides, tá? Espermatozoide, 23 cromossomos, no caso da reprodução humana, né? E o óvulo, 23 cromossomos. Então, quando juntos os dois, forma uma célula diploide. Bom, tchau, pessoal. Próxima aula a gente vê aí o segundo grupo, que é o grupo das fanerógamas, tá? Tchau, bons estudos. Olá galera, vamos a mais uma aula de Geografia, aqui está com o professor Vinícius e na aula de hoje iremos trabalhar o processo de globalização. Primeiramente vamos analisar esse processo em uma perspectiva histórica, tá? Quando é que esse processo tem início? A globalização ela começa a se consolidar no mundo a partir da década de 90, com a queda da antiga ordem mundial. Que antiga ordem mundial era essa? Onde o mundo era bipolar, a disputa entre capitalismo e socialismo. Respectivamente, um lado liderado pelos Estados Unidos e o outro liderado pela União Soviética. Essa ordem bipolar ela cai em 1991 e o mundo passa a ser estruturado em uma nova ordem mundial, esta multipolar. Ou seja, nós temos vários polos de desenvolvimento, onde nós podemos destacar que surgiram Estados Unidos, países europeus, Japão e a China, certo?
Vindo para cá, ó, tem aqui, ó, início da globalização, década de 90, nova ordem mundial, como eu acabei de falar. E nessa nova ordem mundial, os países começam a se estruturar a partir do neoliberalismo, tá? Essa vertente econômica que trata da seguinte forma a organização econômica. Vamos lá. O que é que o neoliberalismo ele prega? Principalmente a redução do papel do Estado na economia, onde o Estado, a partir do neoliberalismo, vai prestar apenas serviços essenciais à população. Exemplo, serviços de saúde, educação, ou seja, está aqui, ó, o Estado mínimo. Você visa o corte de gastos, tá? Você tem esse corte de gastos através de quê? Principalmente, ele prega as privatizações das empresas estatais, ou seja, mais uma vez você diminui esse gasto com essas empresas e você aumenta a arrecadação do Estado. Como é que você aumenta a arrecadação do Estado? Com o pagamento de tributos, certo? Visto isso, o neoliberalismo também visa principalmente a atração de capital estrangeiro. Professor, você me pergunta, professor, por que você está falando do neoliberalismo antes da globalização? Porque essa atração de capital estrangeiro, ela faz surgir também uma coisa que é principal na globalização, que é o surgimento das empresas transnacionais. Ou seja, o que visam essas empresas? O que são essas empresas? Ela tem sede no seu país de origem, porém ela não fica limitada a ficar naquele país, ela espalha filiais ao redor do mundo, principalmente buscando duas coisas. Primeiro, baixar os custos de produção, ou seja, um exemplo claro aqui, uma empresa tem sede nos Estados Unidos, lá você paga um salário muito alto, aí você instala uma filial em um país subdesenvolvido, exemplo aqui no Brasil, aqui você paga um salário mais baixo. O que é que acontece? O seu custo de produção ele fica mais barato e você diminui o preço de venda do seu produto. E outra coisa também é a flexibilização das leis trabalhistas, que o neoliberalismo também prega muito isso. O que é que acontece? Ele reduz os direitos dos trabalhadores, ou seja, eles vão trabalhar mais ganhando menos, tá? Visto esse contexto histórico, vamos para a globalização em si. Qual é o conceito de globalização? O que se entende por globalização? Tá aqui, ó, a interdependência entre as nações. Nada mais, nada menos do que uma aproximação econômica e cultural. Agora nós vamos analisar como é que ocorre essa aproximação, tá? Tá aqui, ó. Primeira coisa, o aumento do fluxo de pessoas, mercadorias e informações. Graças a quê? Principalmente aos avanços tecnológicos, certo? Muitos autores tratam que a globalização ela reduz o tamanho do mundo, ou seja, hoje você consegue percorrer grandes distâncias em um tempo muito curto, ou graças a quê? Aos avanços dos meios de transporte. Hoje nós temos a questão do informação em tempo real, tá aqui, ó, fluxo de informações. O que seriam essas informações em tempo real? Essa é a nossa videoaula. Hoje, graças aos avanços principalmente dos celulares, hoje nós podemos ter as lives que estão muito famosas nesse período de quarentena, tá? Hoje nós podemos fazer videochamadas com aplicativos, enfim, são várias possibilidades, certo? E o fluxo de pessoas, ou seja, as pessoas não se limitam mais a ficar no seu país de origem. Hoje, principalmente graças à mídia televisiva, você conhece as condições de cada país e muita gente tenta buscar uma vida melhor fora, ou então vão para estudar, trabalhar por um determinado período de tempo, ou seja, são N possibilidades que a globalização oferece, tá? Continuando aqui, ó, nós já trabalhamos a redução das distâncias e vem uma peça-chave desse período, tá, da globalização. Por isso que lá na parte do contexto histórico, aqui eu tratei das empresas transnacionais. Uma das consequências do surgimento dessas empresas, vocês vão frisar bem aqui, ó, tem a padronização do consumo. O que é essa padronização do consumo? A globalização, aos poucos, ela vem eliminando as particularidades ao redor do mundo, ou seja, a partir principalmente da mídia, da propaganda e das empresas transnacionais, hoje nós temos hábitos em comum, ou seja, você aí na sua casa, você vendo TV, o programa que você gosta, ou então olhando um aplicativo de vídeo, volta e-mail, passa uma propaganda de um produto X que ele pode chamar a sua atenção, não só a sua, mas como de várias pessoas que assistiram aquele vídeo. E você fica, de certa forma, tentado a comprar aquele produto. Aquele produto não pode ser do seu país,
tá? É de país de fora, porém você ficou tentado a comprar, ou seja, você começa a ter hábitos que até então você não tinha. Ouvir uma música, assistir um filme de uma cultura de outro país e assim vai. Ou seja, são hábitos que a globalização traz para dentro da nossa casa que até então não tínhamos acesso. Isso graças a que, mais uma vez, aos avanços tecnológicos, hoje nós temos uma padronização do consumo. Vocês vão encontrar várias pessoas na rua com a mesma roupa ou um sapato que o seu, tá? Um determinado veículo, ou seja, tudo graças, mais uma vez, às empresas transnacionais e à mídia, principalmente pelas propagandas, tá? O processo de globalização também fez surgir algumas organizações internacionais. Por quê? Hoje as decisões são tomadas a nível global. Alguns autores tratam que hoje nós vivemos em uma aldeia global e as decisões não podem ser mais particularizadas. Que organizações são essas? Hoje vocês têm a ONU, por exemplo, a Organização das Nações Unidas. Hoje você tem a Organização Mundial do Comércio, a OMC, o Fundo Monetário Internacional, ou seja, são com essas organizações, os países se juntam para tomar decisões coletivas que afetam não só os países, afetam não só alguns países em si, mas sim afetam todos os países a nível mundial, tá? Por quê? Porque a globalização, de uma certa forma, hoje ela conecta praticamente todo mundo em todos os lugares, tá? Outro panorama desse processo é o surgimento da nova divisão internacional do trabalho. Hoje a globalização ela nos divide em países centrais, países emergentes e países periféricos. Como podemos organizar esses três? É da seguinte forma. Os países centrais são caracterizados por serem os centros administrativos, ou seja, os detentores das tecnologias. Tá? Os países emergentes são países que em um passado recente vão tendo um crescimento econômico favorável, tá? Exemplo gelo Brasil, países como a China também está tendo um crescimento muito grande. O que é que acontece? Eles também são países que são produtores de mão de obra, tá? E eles também são países caracterizados por exportar matérias-primas. Principalmente, por que eu falei produtores de mão de obra? As pessoas nesse país, devido principalmente à questão neoliberal, como eu falei aqui da questão da flexibilização dessas leis trabalhistas, muitos países procuram essas nações emergentes para instalar suas filiais lá. Por quê? Porque lá paga salários mais baratos e o custo de produção do produto ele dá uma caída muito grande, tá? Por isso que esses países emergentes eles estão tendo um acentuado desenvolvimento econômico, tá? Eles estão atraindo muitos olhos dos países centrais para instalar as suas filiais, tá? Das suas empresas nesses países. E por fim nós teremos os países pobres ou periféricos, que são os exportadores de matéria-prima, tá? Por fim, a globalização, devido a todo esse panorama tecnológico, aumentou muito a questão dos fluxos migratórios. As pessoas não limitam-se só ao seu país de origem, como eu já falado também. Elas veem muito na TV cultura de outro país, vê oportunidades em outros países, fazer um intercâmbio ou coisas do tipo e não ficam mais limitados a ficar apenas na sua nação de origem, tá? Existem várias pessoas todos os dias, todas as horas, a todos os momentos circulando ao redor do mundo, tá? E por fim, eu coloquei aqui, ó, acesso desigual. Nem todos nós temos acesso à globalização, por mais que você fale que a globalização chegou em todos os lugares. Costumo sempre dizer que ela chega igual, porém de forma desigual. Ou seja, não é todo mundo que vai ter acesso a um celular novo, a uma TV nova. Depende muito da questão financeira, certo? A globalização ela surge, ela chega igual, porém ela vai chegar de forma desigual, dependendo do seu lugar de origem, a sua condição econômica e social. Certo, galera? Espero ter ajudado vocês aqui com o conteúdo que nós tratamos hoje, a questão da globalização, todo o panorama histórico, tá? Até a sua consolidação na década de 90, tá? Desejo uma boa prova a todos vocês. Até a próxima aula. Valeu!